Bem, gente, a gente vai começar, então, essa primeira parte do curso, né, o título da palestra, que é o Bairro do Bexiga, uma aproximação histórica do cenário das culturas infantis colididas, né, e onde a gente vai tratar um pouquinho, né, dessa determinação social do pensamento do Florestan Fernandes, a partir, na verdade, da infância do sociólogo do Bairro do Bexiga, que é uma expressão, na verdade, dessas transformações. Para ambientar um pouquinho o nosso curso, né, inicialmente, a gente vai apresentar para vocês, descrever um pouquinho, o cenário das culturas infantis a partir das décadas de 20, das décadas de 30, das décadas de 40, que é um período aí de grandes transformações sociais e urbanas na cidade de São Paulo e principalmente também no bairro do Bexiga, que é uma expressão também dessas transformações, né? E é também um período que está em curso, né, um processo de tentativas de apagamento da presença das culturas negra, da cultura caipira, da cultura indígena, da cultura tradicional na cidade de São Paulo, e que vai, inclusive, influenciar nesse período diversos estudos no campo das ciências sociais para registrar e preservar essas manifestações culturais e folclóricas nesse processo, né, de muita mudança, né? A exemplo disso, o próprio Mário de Andrade já estava realizando a missão de pesquisas folclóricas, né, no ano de 1938, na região norte e nordeste, fazendo o inventário dessas culturas infantis, desse folclore, né, quando ele era chefe do Departamento de Cultura, né, no estado de São Paulo, e o Florestan vai fazer isso na cidade de São Paulo, né? Ele vai realizar, então, nesse período também, um inventário das culturas infantis e dos grupos infantis nos bairros operários da cidade de São Paulo na década de 1940, né? Um trabalho etnográfico. E que é justamente realizado muito por influência desse modo de vida que ele, né, vai ter na sua infância no território do Bexiga. O Florestan também cresce, né, no território do Bexiga, e ele vai, então, a partir dessa sua infância no Bexiga, ele vai, então, se interessar também pelos estudos aí das culturas infantis na cidade de São Paulo. Tem, inclusive... pode falar, meu bem. Inclusive, essa parte da introdução aqui, ele cita um pouquinho isso, né, Dani? Eu nunca teria sido sociólogo que me converti sem o meu passado e sem a socialização pré- e extraescolar que recebi, através das duras lições da vida. Para o bem e para o mal, a minha formação acadêmica superpôs-se a uma formação humana que ela não conseguiu distorcer e nem esterilizar. Iniciei a minha aprendizagem sociológica aos 6 anos, quando precisei ganhar a vida como se fosse um adulto, e penetrei, pelas vias da experiência concreta, no conhecimento do que é a convivência humana e a sociedade. Essa é uma entrevista, né, dos cadernos Caderno de Ciências Sociais, da revista de Ciências Sociais da Fundação Santo André, onde tem esse trecho e outros, e uma entrevista belíssima, né, Jimmy? Onde ele vai contar um pouco dessa trajetória dele e do papel de cada um desses temas que ele vai desenvolvendo ao longo da vida dele. E onde ele vai nascer, né, gente? Ele vai nascer na famosa maternidade da Rua Frei Caneca, que a Dani nasceu, que possivelmente alguns de vocês que estão aqui no curso que são paulistanos nasceram, né? Na Rua Frei Caneca, nos anos de 1920, né? Só fazer um comentário, Jimmy, porque essa é uma maternidade que até nem existe mais, mas ela foi, durante o longo do século XX inteiro, a principal maternidade pública de São Paulo, onde nasceram mais de 50 mil crianças. Sim. O edifício foi demolido nos anos 90, né? Aqui tem uma fotografia que a gente conseguiu aqui da Folha, para mostrar um pouquinho, é justamente aqui, no território do Bexiga, mais precisamente, né, no alto do Bexiga, né, que seria hoje a região ali da Frei Caneca, né, no alto ali, e hoje é o território da Bela Vista, essa renomeação que houve nos anos de 1910. Então, é aqui, então, nesse território que o Bexiga vai nascer, que o Florestan vai nascer. E aqui tem a questão, né, do nome dele, né, Beto? E tem aí uma questão aí. Houve um conflito de nomes, né? Porque os meus padrinhos, que eram os patrões da minha mãe, queriam que eu me chamasse Vicente. Mas a minha mãe queria que fosse Florestan, que era o nome do chofé da família, um alemão que mais tarde se casaria com a amiga da minha mãe. Minha madrinha achava que Florestan
não era um nome para filho de criada. Embora o alemão fosse um chofer, ela queria que eu fosse Vicente. Por isso fiquei apelidado de Vicente durante muito tempo. Eu sou Vicente Florestan. Os que me conhecem por Vicente já são só meus tios e mãe. Você quer comentar, Beto? Aqui é importante, né, observar que o Florestan, né, a mãe do Florestan, que era portuguesa, né, ela era uma imigrante portuguesa, ela era empregada doméstica dessa família, né, que morava ali na Frei Caneca. Como vocês estão vendo, né, a família não aceitava que o filho da empregada tivesse nome de Florestan, e de forma violenta, né, nomearam a criança de Vicente e assim chamaram, né, a criança de Vicente. Né? Na verdade, a mãe vai criar um conflito com essa família, vai sair, mas isso é uma característica também que a vida do Florestan, né, mostra um pouco da realidade do Bexiga naquele momento, né? Essas famílias, elas muitas vezes mudavam para próximo aqui, né? Até por uma condição de custo mesmo dessa mudança, né? O que ainda, de certo modo, é hoje, né? A mudança é próxima por causa do custo também dessa mudança. Então, muda, às vezes, de uma casa para uma outra casa compartilhada, que vai ser um pouco a história de vida do Florestan, por conta né, dessas questões. Mas só para marcar, né, essa violência com a criança Florestan aqui, a ponto de, né, chamá-lo com outro nome. Bem, mais adequado. Bem, aqui a gente, né, inicia aqui essa apresentação falando um pouquinho sobre, né, trazendo uma cartografia histórica do ano de 1881, para destacar um pouquinho, né, como é que surge, então, o Bexiga aqui nesse período aí, do final dos anos de 1800, né, no século XIX, e diferentemente, né, dos bairros que são loteados no trajeto ferroviário, como a Moca, Brás, Pari, Luz, Bom Retiro, que justamente são os bairros operários onde o Florestan vai realizar o inventário das brincadeiras infantis. O bairro do Bexiga, que também faz parte desse inventário, o bairro da Liberdade, ele vai ser loteado num território mais distante do centro, distante desse trajeto ferroviário, no conhecido, né, terrenos ao sul da Sé. Né? Então, enquanto os bairros operários aqui do trajeto ferroviário, você tinha muitas vilas operárias, muitas indústrias e poucos serviços, né, de prestação de serviços, o território do Bexiga ele vai ser loteado, então, ao sul da Sé, um território, inclusive, irmão do território da Liberdade, que era a principal entrada da cidade de São Paulo, né, do Caminho do Mar, e justamente um território, né, com os terrenos mais baratos, por não estar próximo ao trajeto ferroviário, por estar fora do triângulo histórico do centro da cidade, e justamente um território onde viviam e perambulavam os povos da floresta, né, indígenas, caipiras, quilombolas, lavadeiras, roceiras, vendedoras, como vai justamente também tratar a Raquel Ronick, né? Rapidamente aqui, a gente vai se aprofundar bastante sobre a história do Bexiga no nosso curso de outubro, né? Então, por isso que é legal também aqui voltar a reforçar o convite. Rapidamente, o Bexiga, ele é um território, né, que vai remontar ainda, né, no começo da colonização aqui, desse território aqui, era um território de entroncamentos de peaberus indígenas, né? O peaberu que vai ligar, né, grande parte do interior da América Latina até o Oceano Atlântico, ele vai passar pelo Largo do Bexiga, por parte do centro da cidade de São Paulo. Então, o Bexiga ele vai surgir muito pelas suas características desse patrimônio ambiental importante, né, esses vales profundos, um território com muitas nascentes de água, com muitos córregos, muitos rios, com grandes vales profundos propícios à instalação humana. Você tem, então, um território e que ainda preserva hoje, nessa cultura indígena, os topônimos do território, né? Então, o Bexiga tem o Vale da Saracura, o Bexiga tem o Vale de Tororó, a Rua Japurá, a Rua Jandira, a Rua Una, né? Você tem, então, ainda essa presença marcante da cultura indígena nos topônimos do território do Bexiga, né? E você, a partir dos anos de 1700, o Bexiga, então, vai ser o local escolhido para a instalação aí do matadouro municipal, onde se comercializava a bexiga de boi. Então, nos anos de 1700, no final dos anos de 1700, tem também uma versão de que o território vai levar o nome de Bexiga por conta dessa comercialização da bexiga de boi, que vai se dar no próprio matadouro municipal. A partir dos anos de 1800, o Bexiga, né,
vai ser também assim denominado, por conta de um registro, né, de um viajante francês que vai passar pela cidade de São Paulo, das expedições científicas, do Saint-Hilaire, que vai registrar que esse território do Bexiga, ele fazia parte da chácara do estalajadeiro Antônio Bexiga, que pode ter, inclusive, ter sido também levar esse nome por conta dessa história já das comercializações da bexiga de boi. E também nesse período dos anos de 1800, você tem o Bexiga também um local de um quilombo urbano, um dos primeiros quilombos urbanos da cidade de São Paulo, né? Ainda aí da passagem da Vila Colonial para a Vila Imperial, justamente um quilombo urbano instalado no Vale da Saracura, onde hoje está a Avenida 9 de Julho, né? E que, inclusive, a própria Escola de Samba Vai-Vai é uma herança, né, dessa história desse quilombo urbano, né? E aí você tem, então, a partir dos anos de 1878, é quando, então, se dá o loteamento do Bexiga, né, onde você tem, então, o parcelamento dessa chácara em diversas, então, ruas, diversos lotes, e como um destaque, né, como era um loteamento de especulação imobiliária, o parcelamento do solo não vai fazer parte do planejamento a presença de praças, presença de parques, apenas, então, ruas estreitas, calçadas estreitas e uma ocupação de lotes completamente, né, ocupando todos os perímetros do lote. Então, essas particularidades elas vão ser determinantes, inclusive, pela presença aí de bastante crianças nas ruas. E o que é, então, o bairro do Bexiga nos anos de 1920, então, quando o Florestan nasce no território, né? O Bexiga, né, até os anos de 1920, ele era ainda um bairro popular recém-loteado, como a gente, né, acabou de apresentar. Ele era composto por modestas moradias, né, muitas delas moradias compartilhadas não só entre famílias, mas compartilhando também a moradia e o comércio, os ofícios das famílias, né? Um território de uma grande concentração de população negra, em função do quilombo Saracura que existia nesse território, e um território, né, rodeado por vales de rios ainda, muito profundos, de paisagem semi-rural, né? Que até então vai conseguir preservar as diversas práticas das culturas infantis e dos grupos infantis, ainda nas ruas, nos quintais, nos bosques, nos terrenos vazios, nos fundos de vale, e vai ser justamente, né, nesse local, então, que o Florestan vai nascer, nesse território, ainda nesse período. Aqui temos uma fotografia de mais ou menos do Vale da Saracura, onde hoje é a Avenida 9 de Julho, aqui é mais ou menos onde está a Praça 14 Bis, aqui seria o Vale da Saracura Pequena, que vai dar no túnel 9 de Julho, aqui a entrada da Saracura Grande, entre a Rua Rocha, aqui, e a Rua Manuel Dutra, que vai, né, conformar toda a parte do Bexiga. Uma outra fotografia que vai mostrar, como vocês veem aí, no ano de 1920, as fotografias, a fonte das fotografias estão indicadas ao lado direito aqui dos slides, tá, gente? São fotografias do Museu da Cidade de São Paulo, e aqui o Vale da Saracura em 1920, aqui seria, então, o que é hoje a Rua Almirante Marques Leão, né, a continuação da Rua Santo Antônio, ali, ó, o Mirante do Trianon, e o Vale do Saracura ainda com presença ainda bastante dessas populações, como eu falei, dessas roceiras e dessa população quilombola, aqui no Vale da Saracura, em 1926, uma fotografia do Centro de Memória de Saúde Pública, que vai mostrar como que era esse quilombo urbano, com a grande presença de lavadeiras, plantação de frutas, de alimentação, que compunham, né, os doces e os quitutes das quituteiras, dessa população que vivia aqui. Inclusive, né, a própria Escola de Samba Vai-Vai, que no ano passado ela foi removida do território para a construção do metrô que está passando pelo Bexiga, a Vai-Vai é uma escola de samba importante que faz parte dessa história, como uma herança desse quilombo negro e dessa importância da população negra no bairro, que também vai influenciar grandemente os estudos do Florestan Fernandes, né, sobre a cultura negra aqui. E como a gente falou, né, era um território que tinha ainda esses campos de várzea, os campinhos de várzea, os terrenos vazios, córregos, água, né, onde era muito comum a presença de crianças brincando aqui nesse território, né, que são campos de várzeas do Vale da Saracura, mas que também tinha no Vale Tororó. Vale Tororó que dividia esses dois territórios irmãos, né, que era o Bexiga e a Liberdade. Territórios negros, territórios de grande presença de população negra, distante da instalação da indústria, do trajeto ferroviário, mas que também
vai concentrar essa população, né? A população assalariada, os pequenos trabalhadores, os pequenos ofícios, né? Inclusive, essa do Vila Itororó, né, Edmilson? Esse vale, as crianças conheciam como Bosteirão. Que vai ser um vale, inclusive, que vai se manter aí até 1969, né? Porque ao contrário da 9 de julho, que passa sobre o rio Saracura e sobre o Quilombo, né? Como o Edmilson está pontuando aí, que já se dá nos anos 20, né? Aqui não, aqui ainda vai demorar até 69 para a construção da 23 de maio, né? Então, as crianças ainda tinham esse espaço até mais ou menos 1970 para brincar aqui no Bexiga. Hoje já não dá mais, né? Depois de 69 já não dá mais. E as típicas, né? E o típico casario do Bexiga, essa foto aqui ela é mais atual, de 1974, mas preserva ainda o que era esse casario, né? Que era, então, lotes bastante estreitos, de 5 a 6 metros de frente, com 20 metros de profundidade. Esse casario sempre com a presença, né, do comércio na parte térrea, a família morava no primeiro pavimento, quando tinha porão, era muito comum a família também sublocar o porão, e sempre, né, com esses pés direitos grandes, né, com essas grandes aberturas, muito em função dos códigos sanitários da época. Mas isso daqui, então, é o local, então, onde o Florestan está nascendo, que ele vai começar a sua infância, então vai começar a crescer nesse território, observando, então, essas populações indígenas, quilombolas, caipiras, esse território multicultural, como a gente destaca bastante nos nossos cursos de outubro. A criança Florestan viveu ainda por um tempo na casa dos seus patrões. Sua patroa, que também era sua madrinha, queria que sua mãe lhe entregasse para que ela o criasse, ao que sua mãe se negou, respondendo: não se dá filho, o que se dá são cães. Deixando então a casa dos seus patrões, a criança Florestan e sua mãe, uma portuguesa decidida, passaram a enfrentar a vida sozinhos. Conheci o lado trágico da vida de São Paulo por aí, de modo que quando estudei o negro havia muito de experiência própria. Não era experiência contada. Chegamos a viver em casa de cômodos, em pequenos cortiços. Naqueles grandes cortiços, nunca cheguei a viver. Mesmo assim, cheguei a conhecê-los, porque morei perto de um deles, um dos mais pavorosos, que ficava na rua Santo Antônio, perto do Jaceguai. Aqueles cortiços eram realmente terríveis. As descrições que faço no livro consegui reconstruí-las graças aos depoimentos de pessoas que moravam lá. E o que eles me contaram era exatamente o que eu conheci quando criança. Minha mãe é de origem portuguesa, e lá, onde moravam brancos de origem brasileira, portuguesa, italiana, espanhola, vi como se excluía o negro. Isso tudo corresponde à década de 1920. Comecei a trabalhar com 6 anos, e com 9, já ganhava a vida como um adulto. Minha mãe contraiu segunda núpcias, nesse período. Depois, não deu certo, mas, de qualquer maneira, nós organizamos nossa vida, e melhorou. E essa particularidade, né, da moradia no cortiço, não é só uma particularidade do Florestan, não só do Bexiga, mas também de todos os bairros operários, né? Porque nesse período, inclusive, o próprio livro aqui do Nabil Bondu, que é As Origens da Habitação Social no Brasil, vai dizer que em 1920, 50% da população de São Paulo vivia nos cortiços. E eram cortiços que tinham uma grande quantidade de crianças, né? Então, como a gente observa aqui nessas fotografias, né? O padrão urbano desses loteamentos operários, né, eles basicamente, como eu já disse, você tinha a máxima ocupação, então, do solo, sem a inclusão de praças e parques desses territórios, né? Esses lotes eram muito estreitos e bastante profundos para ampliar esse número de comercialização, e essas moradias, elas eram geralmente geminadas, né, sem recuo frontal, sem recuo lateral, sem a presença do quintal, né, com pés direitos altos, e inclusive o que vai determinar uma grande sociabilidade cultural nas ruas, nas calçadas, nas vielas, nesses espaços livres, porque dentro da casa não dava para ficar, ainda mais esses cortiços que eram com muitas famílias vivendo no mesmo local, né?
Essa sociabilidade estava, então, nos terrenos livres, nas várzeas de córregos, nos átrios das igrejas. Então, como vocês observam nessas fotografias também do Museu da Cidade de São Paulo, era muito grande a presença de crianças nesses cortiços, né? Aqui também, os cortiços de umas fotografias de um grande cortiço aqui no território do Bexiga, conhecido cortiço, né, que à época ele era denominado Navio Parado, que fica na Rua Japurá. É uma fotografia aqui que a gente observa as crianças, não só brincando, mas também já trabalhando aqui, muitas delas sendo olheira aqui das mães, que eram lavadeiras, que ficavam, então, aqui preservando aqui para que ninguém sujasse essas roupas. O Bexiga aqui também, né, você tinha esses trabalhadores que prestavam serviços para o pessoal da Paulista, para a região do centro, e um outro cortiço também bastante simbólico no Bexiga, que era o cortiço que era conhecido como navio negreiro, por conta da grande presença de famílias negras que viviam nesse território. Ele fica na Rua 13 de Maio, isso aqui são fotografias da década de 70, mas ele está até hoje, né, preservando um pouquinho essa triste história da condição da moradia desses bairros operários, essas moradias compartilhadas, classificadas como os cortiços, que é onde o Florestan Fernandes vai nascer e vai começar a observar, então, essa diferenciação social, não só da população branca e negra, mas da população imigrante, também da população negra. Aos 6 anos de idade, me iniciei na vida prática. Meu primeiro trabalho foi limpar a roupa dos clientes de uma barbearia, e ficava na Rua Major Quedinho. Havia um salão de barbeiros ali, e éramos 2 meninos, eu e o negrinho. Como eu era pequeno e mais engraçadinho, eu ganhava muito dinheiro em gorjeta. Era do tipo fraquinho, sempre fui muito anêmico, mas, apesar de anêmico, era uma criança bonitinha. Os fregueses se engraçavam, davam 400, 200 réis, que era muito dinheiro no fim do dia. Daí passei para vários outros tipos de trabalho, tudo de modo muito ocasional. Trabalhei no açougue, alfaiataria. Depois, descobri o que dava mais dinheiro para uma criança como eu. Era engraxar sapatos. Aprendi, então, a engraxar sapatos e me tornei um bom engraxate. Sou engraxate de primeira. Comecei a engraxar sapatos ainda na Bela Vista. E é justamente, né, gente, nesses anos 20, o Bexiga, diferentemente desses bairros operários do trajeto ferroviário, onde vai realizar o inventário Florestan, o Bexiga ele tinha uma particularidade diferente. Os bairros operários do traçado ferroviário eram bairros das vilas operárias, das moradias operárias e das indústrias, as indústrias que ocupavam uma grande parte do território. Já no bairro do Bexiga, você tinha, então, essa população operária que vivia no bairro do Bexiga e que também exerciam esses diversos negócios ligados à prestação de serviços, né? Isso eram prestadores de serviço que atendiam não só a região central, que ficava próximo, mas também a esse público da Avenida Paulista, os casarões da Avenida Paulista. Então, era um bairro que você tinha muitas barbearias, sapateiros e engraxates, marceneiros, serralheiros e ferreiros, mecânicos, costureiras, alfaiates, padeiros, lavadeiras, vendas de secos e molhados, açougue, ou seja, eram prestadores de serviço que abasteciam grande parte da região central e também da região da Avenida Paulista, né? Como a gente mostra aqui nessa sequência de fotos, tem também importante a gente destacar um trabalho legal, né, da própria Rose Satigo, que é Bexiga Arte e Ofício, que é um mapa colaborativo que está disponibilizado na internet sobre os afazeres dos artesãos e artistas, que vai ser concebido, inclusive, pelo Centro de Preservação Cultural da Casa de Dona Yaya, que fica, inclusive, sediada no Bexiga, né? E outra particularidade da presença desses ofícios no Bexiga é que esses ofícios, inclusive, vão facilitar a própria confecção dos brinquedos infantis dessa grande molecada que ficava nas ruas do Bexiga, né? Então, na marcenaria, as crianças conseguiam confeccionar o seu peão de madeira, o seu taco de madeira para jogar nas ruas, né? Nas serralherias, você conseguia também o brinquedo de arco, o metal, né, que eram justamente para fazer essas brincadeiras infantis aí, os sapateiros... Né? Oi? Como do aro que a gente viu. O aro que a gente viu lá no Museu da Memória. De oficina de bicicleta, que você pegava também, fazia.
Você tinha também, o sapateiro fornecia o estilingue, a borracha, o couro e a borracha para o estilingue. Então, você tinha esses artes ofícios que as crianças, então, acabavam também pegando, né, utilizando esses ofícios, E inclusive... fora né, essa inserção, né, Edmilson, também, como, né, a ideia, né, o Florestan representando essa inserção precoce no mundo do trabalho, né, que a gente quer depois fazer essa oposição ao mundo da brincadeira, né, porque, de fato, nesse momento, havia todo um discurso da ideia do trabalho já na infância, né, a questão acerca da proibição do trabalho aos menores de 12 anos ainda estava sendo debatida, o que viria com o Código de Menores, né, apesar de muitos industriais chiarem. Inclusive, esses ofícios, como o próprio Florestan mostra, né, se valiam muito desse trabalho das crianças, né, até tem a história de que o Florestan dormia, né, no fundo dessa sapataria, e era um local bem úmido, quem conhece o Bexiga sabe que os porões, né, das casas são úmidos, né, que não eram inicialmente locais para se morar, mas que depois foram adaptados para moradia, e que tem a história que a mãe foi buscar, né, o Florestan, que já estava com, acho, pneumonia ou alguma doença respiratória por conta dessa condição que ele estava vivendo naquela sapataria. Jimmy, só aproveitando, então, para comentar isso que o Beto falou, né, porque a gente olha para a contemporaneidade e pensa assim, a brincadeira, a cultura infantil acontecia num período alternativo da escola, mas naquele momento a escola não era a regra, né? O trabalho era a regra, né? Então a gente percebe isso muito nitidamente vendo um pouco da entrevista dele, né? Ele fala assim: depois mudamos para o Cambuci, estudei onde ficavam os pontos bons e descobri que os melhores ficavam na Vila Mariana, no Lago Ana Rosa, em frente à Estação dos Pontes. Havia uma mobilidade muito grande dos pobres, embora as pessoas preferissem mudar para a mesma área em que viviam, porque assim a mudança ficava mais barata. Era difícil, porque a população flutuante era muito grande, os cortiços, prédios antigos alugados para 6, 8, 10 famílias pequenas. Então, às vezes a gente morava na Rua Santo Antônio, mudava para Luiz Barreto, ou para a Rua Rocha, mas ficava no mesmo bairro. E esse bairro, né, na década de 20, no nascimento dele, já em constantes transformações, né? Aqui é a Rua Manuel Dutra, uma rua que até então era de terra, começa a ser pavimentada, a chegada da instalação elétrica, que também muda um pouquinho, né, a forma de sociabilização da cidade, dessa cidade até então colonial, imperial e agora, né, moderna. Você tem esse processo aqui, a Rua Manuel Dutra, uma rua estrutural do bairro do Bexiga, depois você vem a pavimentação e depois a chegada dos bondes. Só uma questão também, Edmilson, né, volta naquela da Manuel Dutra, essa rua, inclusive, foi uma das primeiras de intervenção do plano, na verdade, pelo Prestes Maia, né, que foi um dos responsáveis por um plano de avenidas aqui em São Paulo, um dos responsáveis pela construção da 9 de julho, e ela foi uma das primeiras ruas nessa perspectiva, né, de se passar, de intervir na rua e sanear a rua, entre aspas. Sanear significa tirar essa sociabilidade, especialmente a sociabilidade infantil, né? Então, como o Edmilson está falando, primeiro vem o asfalto que cobre o chão, né, das crianças. Depois vem, como a gente vai ver, a segurança pública, né? É muito comum e muito constante, a gente dá um curso sobre a infância e trata de um modo mais geral do tratamento da infância no Brasil, é muito comum a partir desse momento você ver essas ruas já saneadas, entre aspas, aí, né, na perspectiva deles, evidentemente, né? Com o policial sempre observando um grupo de crianças. A força pública já sempre atenta àquele grupo de crianças, né? Então, marcando um pouco que essa intervenção não é uma intervenção meramente espacial na rua, né? Mas uma intervenção também de segurança pública. Lembre-se que a gente está, nesse momento, também estruturando, né, a nossa força policial, né?
para combater também o... Demonizando também a rua como um espaço de sociabilidade, né, Beto? Chegando a tantos imigrantes, famílias e famílias nesse período, a força, como você está colocando, a repressão, ela acaba sendo muito intensa, né? Condenando, inclusive, por crimes as crianças que estavam na rua, né? Crime de vadiagem, né? Então, começa a surgir os grupos escolares e uma pedagogia do trabalho, né? Uma educação para exercer o trabalho, que é a única que seria possível de disciplinar a infância. Né? Então, o brincar é uma resistência nesse panorama, em que a rua está sendo demonizada, né? E o trabalho sendo eleito a pedagogia por excelência, né? Exatamente, né? Então, a gente começa aí um processo, né, dessas correntes higienistas também impactando aí na paisagem urbana da cidade, essas transformações do bairro, essas ruas pavimentadas, a presença já dos automóveis aqui nas ruas, concorrendo com o brincar, atrapalhando as brincadeiras das crianças, né? Agora a rua começa a ser um local perigoso, as famílias começam a evitar que seus filhos estejam na rua. A Rua Paim... Né, Edmilson? As crianças, claro, se adaptam também, né? Aqui no Bexiga tinha uma brincadeira narrada pelo Raim, né? Que é uma brincadeira da construção daquele momento, nem é um folguedo tradicional antigo, que era uma brincadeira de choco-bonde. Como hoje as crianças que sobem no ônibus, né, para pegar a rabeira, né, que a gente falava, né, quando era criança. E aí, inclusive, ele narra uma história muito trágica, mas tragicômica, né, porque ainda bem que a criança sobreviveu de uma história dessa do choca-bonde, eu não lembro o nome da criança, que aí levaram ela para Santa Casa, né, que era onde se socorria todos daqui do Bexiga, que é na Santa Casa, né, Edmilson? Sim, da Vila Buarque, a região do Arocha. Choco-bonde. A Rua Paim também, observa já pavimentada, que é legal essa foto, porque dá para observar esse casario, né, sempre com a presença dos porões aqui na parte de baixo, que muitos deles eram também cedidos para alocação para as outras famílias, ainda praticamente edifícios de 1 a 2 pavimentos apenas, um bairro de casas bastante humildes, a presença de comércio, de ofícios, e a própria Rua São Domingos também, que é uma rua muito importante também do território do Bexiga, é uma fotografia de 1922, aqui observa sempre nas fotografias tem a presença da criança na rua, né, porque como a gente viu, os cortiços eram muito lotados, eram muito apertados, então essa criança estava sempre na rua, e aqui já o processo de pavimentação, de instalação de elétrica, instalação da eletricidade, e uma rua que vai levar inclusive a escola, onde o Bexiga vai estudar no bairro do Bexiga, que também vai influenciar a sua obra. No grupo escolar, a gente está falando dos grupos escolares, o grupo Maria José. Eu tinha uns problemas, por causa da minha vivacidade, as professoras me usavam como auxiliar para tomar a tabuada, fazer coisas assim. E meus colegas ficavam bravos, porque eu parecia muito menor, era pequeno, e na hora que ia tomar a tabuada, me chutavam na canela. E eu chutava também. Levava um chutão e dava outro chutão. Quando saía na rua, lá estava o bolo armado. E eu não fugia da briga. A Escola Maria José, pessoal, ela é hoje uma escola muito importante do bairro, né, que atende a muitas crianças aqui no território do Bexiga, né, a escola estadual de primeiro e segundo grau Maria José, mas ela, no período que o Florestan vai estudar nela, ela não estava localizada onde está o prédio hoje. Hoje o prédio funciona na rua 13 de Maio, esquina com a Rua Manuel Dutra. Mas naquele período, a escola vai ocupar esse edifício histórico que está no Bexiga. Esse edifício histórico, ele vai ser construído pela Sociedade Italiana de Beneficência em São Paulo, né? Ou seja, os italianos, o bairro italiano nesse período, eles vão construir esse edifício para o atendimento hospitalar dos imigrantes italianos do bairro, só que esse edifício ele fica muito apertado para as atividades, né, hospitalares, e já no final dos anos de 1800, ele vai ser transferido para a Avenida Paulista, onde hoje, né, está o próprio hospital, o antigo Hospital Matarazzo, aqui na Avenida Paulista. E aí, então, no ano de 1904, a Escola Maria José, ela passa a ocupar, então, esse edifício aqui, onde era a antiga Sociedade de Beneficência, tá? Ela, em 1904, inclusive, ela vai deixar de ser, então, o grupo escolar para se tornar
desculpa, Escola Modelo Maria José, para se tornar, então, o Grupo Escolar Maria José, que é onde, inclusive, o Florestan vai estudar. Hoje, o edifício é sede da Escola Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva, né? E a Maria José, então, ela vai ser transferida nesse período aí, em 1978, tá? Na ditadura militar, que ela vai deixar aquele edifício onde é o Saraiva e vai vir, então, para a Rua 13 de Maio. Mas a sorte é que nesse colégio havia um diretor, professor Barros, um homem de bom discernimento humano, que compreendeu a natureza da situação e nunca usou de violência, mesmo quando a minha mãe lhe dizia que devia castigar-me como um pai para aprender. A repressão na escola ia tão longe que uma vez a vice-diretora ficou com a orelha de um aluno na mão. Deu um escândalo tremendo naquela ocasião. Em função dessas brigas, eu também fiz alguns amigos. Às vezes, fugíamos da escola. Nós íamos ao Morro dos Ingleses, onde existiam alguns palácios, e um grande descampado com um muro. Fingíamos que íamos para a escola. Cabulávamos aula, mas tudo descoberto. E nós acabávamos sofrendo punição. E essa curiosidade do Morro dos Ingleses é que o Bexiga, questão de muitos povos que vão receber italianos, portugueses, espanhóis, vai receber também uma comunidade inglesa que vai instalar no Morro dos Ingleses o São Paulo Country Club, fundado em 1898. Esse descampado que o Florestan está falando é justamente esse golfe que vai ser depois, né, deslocado lá para a Zona Sul da cidade de São Paulo. E ele também está muito ligado à história, né, da presença também da cultura infantil no bairro, porque muitas crianças desses cortiços ficavam nesse campo, ao redor do campo de golfe, buscando as bolinhas que eram jogadas para fora do campo, e para conseguir alguma gorjeta levava, né, para esses cartolas, esses ingleses aí que faziam essa prática, né? Como vocês observam essas fotografias, inclusive, né, do São Paulo Golf Club, também lá do site, vocês observam também a presença da criança negra também, já no trabalho aqui nesse campo de golfe, que era onde, inclusive, o Florestan vai ter contato bastante com essas crianças também, né, de outras etnias e tudo mais. E interessante também como ele experimenta, né, na escola, claro, né, a escola daquele momento era bem a escola da palmatória, né, mas como ele experimenta na escola uma aprendizagem mais vertical, né, a professora, o professor, o diretor, né, eles estão numa relação de hierarquia, e que também, às vezes, né, uma violência, como vocês viram, né, então ele foge daquela sociabilidade, buscando outras formas aí, né, nem que seja trabalhando no campo do golfe. Mas é interessante porque isso também, como a gente vai ver, vai fervilhar um pouco, né, nesse olhar sobre o brincar, como uma perspectiva pedagógica, que pode também ser potência e ser uma possibilidade à escola, né, não substituindo a escola, mas sendo uma possibilidade de aprendizado mais natural, né, entre os seus pares, por exemplo, entre as crianças mesmo. E aqui, só para destacar essa outra curiosidade, a própria escadaria do Bexiga, que vai ser fundada em 1929, ela vai funcionar justamente para ligar, então, a Rua 13 de Maio, a Rua Maria José, até esse Morro dos Ingleses, que é onde existia o campo de golfe, e depois vai ser instalado o Hospital Menino Jesus, o primeiro hospital dedicado à população infantil da cidade de São Paulo, vai ser instalado no Bexiga pela grande presença de crianças no território do Bexiga também. Na área em que vivi, na Luiz Barreto e na Santo Antônio, havia um líder do grupo, chamado Papaiano, que amedrontava as crianças. Esse camarada me perseguia e eu não podia brigar com ele, porque eu era muito pequeno. Naquela época, havia um negócio de cuspir no chão. O sujeito passava o pé em cima e, depois, passava a mão no nariz do cara. Ele veio, passou a mão no meu nariz, eu fiquei quieto. Aí ele cuspiu no chão. Eu era muito pequeno, corri para casa, eu não podia lutar com ele. Ele devia ter uns 16 anos. O fato é que eu fiquei apavorado.
E falei com a minha mãe, acho que é melhor nos mudarmos daqui. E ela disse, não, nós não podemos mudar. Eu respondi, mas nós não podemos ficar aqui. E ela repetiu, não, não podemos mudar. Aí, eu tive que pensar em como lutar com ele. E foi o que eu fiz. Abri a costura da botina, quebrei um gilete, instalei ali e fechei de novo. Passei lá e o garoto me assaltou de novo, porque eu era o prato predileto dele. Quando ele veio para cima de mim, eu fiquei quieto. Repetiu-se a cena. Ele cuspiu no chão. Eu passei o pé em cima. Aí ele passou a mão no meu nariz. E eu passei a mão no nariz dele. Aí ele veio me bater. E eu meti o pé na canela dele. Eu dei uma bela sova naquele camarada. Foi violentíssimo. Quem nunca mais se meteu comigo. Bem, pessoal, anos 20, anos 30, anos 40, esses poucos vales, os campinhos de vales que existiam, os terrenos vazios, começam então a sofrer aí uma enorme transformação. O plano de avenidas Prestes Maia é anunciado na gestão Pires do Rio, na década de 20. A Avenida 9 de Julho vai ser o primeiro projeto a ser instalado nesse plano de avenidas. A maior parte das avenidas vão ser depois construídas na década de 1940, quando o próprio Prestes Maia vai se tornar prefeito de São Paulo. Mas em 1920 você já tem, então, esse Vale da Saracura, onde estava localizada essa população negra, muitos cortiços, muitas moradias compartilhadas aqui, é o local escolhido, então, pela prefeitura para começar esse processo de higienização, expulsão dessa população ribeirinha, essa população que dependia da água, no processo já de privatização da água, e principalmente também a expulsão da população negra aqui no caso, né? E você tem, então, esses espaços vazios, esses grandes campos, os terrenos, a rua agora com a indústria automotiva crescente, você tem agora não mais o bondinho, mas o automóvel, o ônibus, que começa a competir também com essas brincadeiras. São fotografias da década de 30 já, com a presença do córrego. Só é até interessante, né, Edmilson, trazer uma memória, né, uma lembrança também do Raim, que é um memorialista aqui do Bexiga, né, escreve um livro super legal, depois a gente mostra para vocês. A Anatomia de um Bairro. Anatomia de um Bairro. Anatomia de um Bairro. E ele fala, né, que a lembrança dele quando era criança, que ele era vendedor de terninho, né, na época. É que todas as crianças, naquele momento, viviam o mundo do trabalho, né, muito cedo, principalmente no Bexiga. Ele era vendedor de terninho e ele fala que ele passou praticamente os anos 20, e, na verdade, os anos 30, com o som do trem-trem, né, que era os operários, os trabalhadores, esculpindo as pedras que eram depositadas, né, ali no começo da 9 de julho, para fazer as guias da 9 de julho. É interessante, né, essa lembrança também dessa criança naquele momento do trem-trem, que é um pouco, né, o que a gente hoje, que o barulho hoje eu acho que é maior até, aqui no Bexiga é bem maior o barulho da construção civil do que o trem-trem naquela época. E aqui destacando, né, gente, essa pracinha, que era a única praça que estava do Bexiga, que na verdade não faz parte do loteamento original, ela era o antigo largo do Bexiga, onde era comercializado também produtos da cultura caipira e também comercializado, escravizados, lá no período colonial. Ele ainda é preservado e, com o passar do tempo, a única praça do Bexiga, onde era um local de reunião de crianças, vai ser, então, transformada num grande estacionamento, né, automobilístico, e, posteriormente, na década de 70, a gestão do Paulo Maluf vai ser transformada a praça num grande terminal de ônibus, o Terminal da Bandeira. Então, poucos espaços livres que tinham para a criança brincar também começam a ser ocupados também com esse processo de modificação. Fotografia da Avenida 9 de Julho, canalizada, os grandes viadutos cruzando, então, aqui, para interligar o bairro da Liberdade com o bairro da Bela Vista, esses dois territórios irmãos.
construção aqui do túnel 9 de Julho, que vai interligar a região central aos novos bairros da Companhia City, para além da Avenida Paulista, né, também aí acabando com esses terrenos vazios na várzea do rio Saracuri, para a construção da Avenida 9 de Julho, a própria Praça 14 Bis aqui, no ano de 1935, e até que na década de 70 você tem 60, né? Há também canalização do córrego Itororó, né, o último córrego a céu aberto no bairro do Bexiga, e que também, um vale rodeado por terrenos vazios, por campos de... Bosteirão, né? O Bosteirão, e que depois também vai ser canalizado para a construção da Avenida 23 de Maio, compondo, então, esse grande plano de avenidas Prestes Maia, e que, a partir, então, acaba com os poucos espaços livres das crianças brincarem ainda nesse território. Eu só queria agora, a gente selecionou, tem um documentário muito bonito que chama Bexiga no Zero, que está lá nos nossos playlists do nosso canal do YouTube. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal para dar uma força aí, né? Tem vários, nós temos lá um playlist sobre o bairro do Bexiga, e tem um filme muito legal que chama Bexiga no Zero, e a gente selecionou um trechinho desse documentário que fala sobre a Vila Itororó, que é mais ou menos um microcosmos de manutenção dessas culturas infantis no bairro do Bexiga, e que mostra, inclusive, o filme capta a presença dessas crianças brincando muito das brincadeiras que a gente vai tratar agora. Peço licença para compartilhar aqui com vocês. Os mapas são objetos maravilhosos. Apreciamos muito. Que maravilha. Nós ouvimos falar de sua invenção. Eles iam chegando, iam gostando, iam ficando. Os que melhoravam de vida mudavam-se para outros bairros. Os que ficaram criaram no Bexiga uma cultura própria, cujas características fizeram do bairro, hoje encravado no centro de São Paulo, o mais paulistano dos bairros. Os terrenos ainda vazios, né? E a Vila Itororó. O Bexiga torna-se um bairro popular. O êxodo rural provocado pela decadência das lavouras tradicionais e intensificado pela industrialização vem provocar graves problemas habitacionais. Decorrentes da pressão populacional, surgem no Bexiga as habitações coletivas. Suas vilas e corredores com dezenas de quartinhos onde moram famílias inteiras. São casas feitas há quase 50 anos pelos capomastri, mestres de obra italianos, e pelos pedreiros frentistas, que chegaram com o pessoal da indústria. Sem usar plantas, riscavam direto no chão e iam construindo as paredes. Eram chamados os arquitetos de ponta de guarda-chuva. Enquanto que os outros bairros da cidade se transformaram com o progresso, o Bexiga conservou até o final suas ruas velhas e estreitas, suas ladeiras, seus sobradões, suas casas no estilo compoteira copiadas da arquitetura romana. Nasceu um pedaço de São Paulo entre os telhados e porões do Bexiga, onde até pouco tempo havia tempo para se sentar na frente das casas e conversar, enquanto as crianças pulavam corda nas calçadas. La grande città